Até quando você vai continuar presa nas marcas que o relacionamento abusivo deixou em você? Pois é, eu vim aqui contar uma história, trazer uma narrativa minha, muito pessoal, porque eu sinto que é meu propósito, que é minha missão, é falar com clareza disso para que outras mulheres consigam se libertar. Muitas vezes a gente consegue encerrar o ciclo abusivo, mas a gente não consegue se livrar das marcas ou não é mais fácil. Então, assim, sintam-se acolhidas aqui na CG. Essa semana eu tive doente, uma infecção respiratória que está rodando aqui na minha região. E aí eu consegui perceber, porque assim, na minha concepção, eu já estou curada dos abusos, né? A minha vida deu vários giros pra cima e pra baixo, foi uma roda gigante, mas eu agora me vejo vivendo a melhor fase da minha vida. Só que ficou muito claro pra mim, essa semana, que o quanto que as marcas desse abuso ainda estão muito fortes e quando que isso traz tantos gatilhos pra mim. Enfim, eu vivi um relacionamento de 7 anos que foi extremamente abusivo. E aí tem aquele filósofo do funk, que eu tinha que ter pesquisado o nome dele, mas assim, o golpe tá aí, cai quem quer. Os sinais, eles eram muito evidentes desde o começo. Mas a gente entra, e por isso que eu falo, não se culpe, mulher, de ter se envolvido com um perfil desse, ter permitido seu relacionamento chegar nesse ponto, ter chegado no fundo do poço, porque assim, os sinais são óbvios, mas a gente tá tão envolvido naquela trama de proteção, e é tudo muito disfarçado com proteção, é tudo muito velado, que fica muito difícil a gente entender o que tá acontecendo. Vou ter que parar algumas vezes porque eu ainda estou com infecção respiratória, mas hoje eu consegui trabalhar. Mas eu fiquei essa semana totalmente paralisada e eu consegui identificar que são os gatilhos. Porque assim, desde o início, era uma dinâmica mais ou menos assim. Eu me lembro da primeira vez que isso começou e que foi formando esse pânico. Eu tava com uma dor de cabeça muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E pra mim, dor de cabeça, ponto, né? Até que apareçam outros sinais e sintomas. E aí ele plantava ideias de doenças muito graves na minha cabeça. E se for meningite? Porque tá rodando uma meningite, não sei aonde e tal. E isso fazia com que eu ficasse muito mais preocupada. Só que ao mesmo tempo, por isso que eu falo, o golpe estava muito claro. E eu caí porque eu quis, ou porque, sei lá, eu precisava viver isso. Então não se culpe de cair também. Porque quando eu falo de mim, eu tô falando como psicóloga, formada, super experiente, com quase 20 anos. Na época eu tinha... Tem mais de 10 anos de experiência. Então, assim, não se culpe se você caiu nisso também. Que era mais ou menos assim, nossa, essa dor de cabeça sua tá atípica. Isso pode ser uma meningite. Só que ao mesmo tempo que falava isso, aquela coisa, estou muito preocupado, porque pode ser uma meningite, eu combinei, eu tenho um compromisso com tal. Eu vou viajar final de semana, e aí me deixava sozinha. Na época a gente não morava. Eu morava até aqui onde eu moro hoje, no apartamento embaixo do apartamento da minha mãe. Então eu tinha suporte, né? Mas e aí? Plantou a ideia da meningite. E isso foi acontecendo com todas as outras coisas. E piorou ali porque entrou a infecção de Covid e eu tinha um bebê em casa. Então, durante esse tempo, ele fazia coisas que me deixavam apavorada, sabe? E o fato de ter um conhecimento da área fazia com que parecia que estava falando a verdade absoluta. Então, assim, eu fui ficando muito fóbica, com medo de doença. E na época do Covid, que eu fiquei com um bebê em casa, eu com problema respiratório, que eu sempre tive bronquite, eu via que todo mundo da minha família que pegava ficava muito grave, tivemos perdas muito significativas até. Então, no meio de todo esse luto, no meio de todo esse pânico, no meio de todo esse pavor, ele fazia questão de se expor a risco pra me expor também. Era do tipo assim, e eu pedia muito, sabe? Eu falava assim, pelo amor de Deus, não enfia o rosto no carro quando você for conversar com as pessoas. E ele fazia questão de enfiar o rosto no carro pra falar com as pessoas e depois vir me beijar. Então isso foi me deixando, eu vivia de uma forma, quando eu falo, esse mantra é maravilhoso, eu vivia pressionada e eu vivia com medo. E eu fui desenvolvendo, sim, um medo absurdo de doenças complicadas. Então, pra mim, assim, uma gripe nunca vai ser uma gripe. Eu já penso na pior possibilidade que pode ser isso comigo e principalmente com a minha filha, né? Então, assim, eu tive vários episódios dela também, mas aqui eu tô pra falar de mim. Então, assim, E aí essa semana, eu doente, né? No sábado eu já não tava passando bem, domingo eu já não quis sair pra almoçar fora. Na segunda a coisa complicou. Eu vi que muito era físico, porque realmente é uma infecção bacteriana que eu tô vendo aqui na minha região, que as outras pessoas também não estão ficando, mas muito era mental. Eu simplesmente paralisei e eu me notei esperando que as coisas ficassem graves. E aí vem as piores hipóteses na minha cabeça. Achar que uma doença vai ser tipo só uma gripe comum, né? Aí, assim, tem uma pessoa que a gente tem contato que falou assim, na minha casa tá todo mundo com Covid. Aí pronto, eu já vou achar que é Covid, mas que o meu Covid vai evoluir da pior forma possível. Só que aí tem um lado bom que eu me trato muito. Aí eu potencializo meus cuidados de medicina natural, faço medicação alopática também, mas assim, eu me vi quais são os gatilhos. Eu me paralisei essa semana. Eu trabalhei no mínimo, eu não deixei de atender as pessoas, né, como eu atendo 100% online. Eu não deixei de atender as pessoas, os compromissos mas assim, foi difícil de eu produzir conteúdo, foi difícil de eu concentrar, eu quero ficar quieta, eu não quero conversar com ninguém, porque a minha cabeça fica totalmente engatilhada. E aí eu consegui ver que eram essas situações que passavam, né, de serem apresentados pra mim, nossa, mas isso é leptospirose. Leptospirose tem que tomar remédio e tal. E era muito difícil, porque eu sou muito difícil de tomar medicação. E aí, de repente, eu era apresentada a um monte de medicação e falava assim, se você não tomar isso, você vai morrer.
Então, assim, eu vi e estatisticamente o meu corpo vivia isso, porque nos 7 anos, 7 e 7, né? Nos 7 anos que antecederam esse relacionamento, eu não precisei tomar um antibiótico e nem um corticoide. Nada, nada, nada. Minha vida é super saudável, eu tomando meus próprios, fazendo meus chás em medicina natural. E eu não precisei tomar. No primeiro ano de relacionamento, que ainda era namoro, eu tomei antibiótico 4 ou 5 vezes. Eu tive que tomar corticoide. E isso pra mim era uma violência muito grande. Mas hoje eu vejo que já era o meu corpo dando sinais que os gatilhos deles já, de alguma forma, eles já estavam ali muito velados, e é por isso que a gente cai, porque parece depressão, parece cuidado, e é isso que faz você ficar deprimido, porque você não quer abrir mão daquele cuidado, mas na realidade aquele cuidado tá ferrando com o seu psicológico, porque não é cuidado, é pressão, é terrorismo, e aí é um gozo muito grande do outro que tá fazendo isso. Eu me lembro muito que, assim, eu comecei a pesquisar, e tudo pra mim eu resolvo estudando, né? Então eu comecei a pesquisar doenças graves, e o que a gente tem que olhar no exame de sangue pra cada... Isso é até bom, mas assim... E os gatilhos que me trouxeram essa semana foram gatilhos de que eu ainda preciso me cuidar muito, olhar pra mim. Isso deixa muito claro que eu ainda estou muito marcada. Então, por mais que eu olhe e falo, gente, olha quanta coisa aconteceu na minha vida, né? Eu perdi muita coisa, mas eu criei a ACG, eu tenho uma empresa que eu tenho um trabalho que eu nunca gostei tanto, que eu amo o que eu faço. Só que, ao mesmo tempo, tanta coisa que aconteceu e eu vejo que eu ainda estou muito engatilhada, que aquilo me causa um terror, que eu não sei dimensionar pra vocês o terror que foi essa semana por conta de uma infecção pulmonar, que realmente deu infecção e tudo, característica de sinusite, mas é uma bactéria que está rodando aqui na região, e aí eu tenho que saber tudo sobre a bactéria, porque eu preciso de alguma forma me sentir seguro, só que às vezes quanto mais informação a gente busca, mais segurança a gente tem, e isso ficou muito claro que foi gatilho de tudo que eu passei. Enfim, esse é daqueles vídeos que vai rodar muito pouco, porque a entrega vai ser baixa, mas eu tenho certeza que alguma amiga sua precisa ouvir isso, então me ajuda a passar essa mensagem de que nós mulheres temos que nos unir mesmo, pra gente poder normalizar que as mulheres não se calem mais diante disso. Não é normal você viver num relacionamento sob pressão, não é normal você ficar com medo de tudo, não é normal você ficar anestesiada diante de situações simples, não é normal. Proteção não é isso. Essa coisa de eu vou te proteger, olha só, tô te falando uma coisa, eu vou te proteger, mas ao mesmo tempo te tira tudo, e é esse movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta, eu te ofereço proteção desde que você fique subjugada a mim, e eu vou dar um jeito de fazer com que você fique subjugada. E os narcisistas, eles são muito ardilosos, né? Pega aí a coisa da psicopatia, não existe psicopata que não seja Hannibal Lecter, né? Assim, eu sempre disse que era meu personagem favorito, mas brincadeiras à parte, quem viu O Silêncio dos Inocentes vai saber do que eu tô falando, de alguma forma havia um encantamento aí, mas o que acontece é o seguinte, você fica tão... Porque se apresenta, né, o narcisista, ele faz isso, ele te apresenta como um protetor, mas na realidade ele tá te tirando o chão pra você poder ficar dependente dele. E isso faz... E quando a gente sai disso, ao mesmo tempo parece que ele tá ali, né, assoprando no seu ouvido. E assim, essa semana realmente eu fiquei muito engatilhada mesmo, porque eu vi que e hoje eu tenho muita clareza de que todo esse terror ainda me afeta. Então, assim, compartilhe com suas amigas mesmo, do coração. Eu bem sei se vocês estão compartilhando ou não, porque aparece pra mim. Então, me ajudem a passar essa mensagem, porque nenhuma mulher tem que normalizar viver um relacionamento onde ela se sente aterrorizada. Nenhuma mulher tem que viver um relacionamento, achar que é normal viver um relacionamento onde ela se sente com medo de tudo, onde ela não tem voz, né? Não é normal, a gente não pode normalizar. Então, assim, quando eu venho aqui falar, claramente não é uma pessoa que está com dor de cotovelo, claramente é uma pessoa que tem um conhecimento, tanto do que aconteceu, quanto das estruturas psíquicas pela minha formação, quanto do caminho de saída, que foi por isso que eu criei o método LMS3, e eu vejo que eu ainda tenho bastante coisa para percorrer, eu tô um pouco só na frente de vocês, então... Então é muito importante que vocês tragam quanto mais pessoas aqui para a ACG e quanto mais essa consciência para suas amigas, para suas irmãs, para suas primas, de que não é normal você viver essa pressão e que mesmo quando você consegue colocar, e é por isso que às vezes a pessoa vai e volta, porque ela se sente tão desprotegida, não há esse risco para mim, porque realmente eu tô bem na frente da evolução, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, espalhem isso que eu tô dizendo, não é um texto bombástico, não tem gancho, não tem nada disso, mas realmente eu acho que as mulheres precisam ouvir isso e precisam ter esse conforto e precisam entender que não é um fracasso, mesmo quando você já conseguiu sair, que você tá lá na frente, você tem que lidar com essas marcas, muito pelo contrário. Agora que eu lidei com essas marcas, que eu consegui colocar racionalidade, porque pela primeira vez eu consegui perceber que quando eu fico doente do corpo físico, o que me pira são as emoções que são engatilhadas. Então, compartilhem de verdade, compartilhem com uma amiga, com 2 amigas, com 3 amigas, façam esse vídeo circular, porque eu sei que é um vídeo que vai ter pouca entrega, mas façam esse vídeo circular para que a minha mensagem passe para mais mulheres, e para que mais mulheres cheguem aqui, porque eu acolho e honro a jornada de todas vocês, tá? Então, bom sábado para todo mundo, e vou gostar muito de continuar essa reflexão, então quem tiver comentário para fazer, quem quiser acrescentar alguma coisa, quem quiser ir lá no direct e me contar a história para que a gente possa conversar, eu vou ficar realmente muito, muito feliz, honro a trajetória de todas vocês e fico muito, muito feliz por vocês estarem aqui.